Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso. Eu sei que vocês estão ansiosos por o anúncio do Rafael, mas a gente já falou aí a nossa intuição, né, o horário que vai sair isso. Enfim, enquanto não sai o anúncio oficial da contratação do Rafael, lateral direito, e provavelmente é o garoto propaganda da Camisa 7, né, do novo programa de sócio-torcedor, vai ser o grande líder do Botafogo aí nessa caminhada, retorno à primeira divisão. Mas o CEO do Botafogo, Jorge Braga, acabou de dar uma entrevista para o André Rizek na Sport TV. Né? Aliás, admiro muito o trabalho do André Rizek, a pessoa do André Rizek. E ele trouxe o Jorge Braga para falar desse momento do Botafogo e várias pautas interessantes foram ditas, né? Seja dentro de campo, seja fora de campo. O que me chamou mais a atenção, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a discussão, é a fala do Jorge Braga dizendo aqui: o Botafogo é o produto de investimento do futebol mais interessante do Brasil. Primeiro, antes de comentar qualquer coisa, é importante nós termos um CEO que admira, respeita e entende a grandeza da marca Botafogo. Tá? Nós já fomos comandados por tantos dirigentes que diminuíam o clube, tá? Que parecia que não sabem o que é o Botafogo, e aí você vê alguém de fora, né? O famoso santo de casa não faz milagre, para enxergar essa grandeza e colocar na prática. Então o Jorge Braga falou que o Botafogo é o produto de investimento mais interessante do país, deu as suas justificativas, as suas explicações, e a gente vai trazer aqui. Mas antes vamos falar de futebol de campo, né? O que o Jorge Braga falou sobre as finanças do Botafogo referente à produção dentro de campo, né? Primeiro ele destacou que para o Botafogo se recuperar, o Botafogo já vem se recuperando. O próprio Jorge Braga falou que o mercado internacional e nacional enxerga o Botafogo de uma maneira diferente hoje. Né? Tanto que o Botafogo está muito próximo de um patrocínio master. O Botafogo está muito próximo de fechar aí com uma marca internacional para produção de material. O Botafogo não vai continuar mais com a capa. Né? Ele inclusive falou da marca própria, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E basicamente dentro de campo, Jorge Braga diz que o acesso à Série A é fundamental, mas não pode ser a qualquer preço. Isso aqui é muito interessante, galera, porque é muito claro para mim que se o Botafogo não subir, não vou dizer que o fim está próximo, mas a grandeza do Botafogo estaria sob risco. Né? E aí você vê um profissional das finanças racionalmente dizer que, claro, que a subida à Série A é providencial, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito. E que qualquer jeito é esse? É do jeito que muita gente, torcedor do Botafogo mesmo, até dirigente, levanta a bandeira de não, que gaste não sei quanto agora, porque depois a gente vê, o negócio é subir. Jorge Braga não considera isso um caminho seguro, ainda mais se o Botafogo entra no caminho da SA. Tá? A austeridade financeira é muito importante, a responsabilidade orçamentária é muito importante. Então subir a Série A é providencial, mas não pode ser feito sem responsabilidade financeira. Né? E isso inclui aí a questão dos salários. Não é isso? O Botafogo não pode se dar ao luxo de pagar salários gigantescos para quem quer que seja, só com o objetivo de subir a Série A. Né? Então há coisas mais importantes no momento, e o Botafogo vem conseguindo cumprir com isso, inclusive tem até salários garantidos até dezembro. Né? O Botafogo tem um acordo com a Justiça, salários em dia garantidos aí até dezembro. Ponto interessante também é que ele falou da fornecedora. O Botafogo recebeu, segundo Paulo Vinícius Coelho, proposta da Macron, né? uma fornecedora de material francesa, inclusive fornece material para o Sporting de Portugal, atual campeão português, time para o qual eu torço lá em Portugal. E o Jorge Braga falou que não só a Macron, mas outras empresas estão de olho também no Botafogo devido à importância da marca, e a marca crescendo não só como nome, mas como um modelo de gestão que está transformando-se. Né? E esse novo marco histórico do clube empresa vai ao encontro dos anseios do Botafogo. Mas falou-se também sobre marca própria. A grande verdade é que o Jorge Braga saiu pela tangente, né? Diz que é preciso analisar a questão financeira, onde mais se venderá, qual será o melhor produto para venda nacional e internacional.
Mas enfim, a questão da marca própria, eu fico com o pé atrás, porque você ter marca própria no Fortaleza e no Bahia é mais fácil, né? Você só tem torcida na Bahia. Rio de Janeiro, São Paulo, o Bahia tem torcida muita torcida no Sudeste, né? Você tem muitos imigrantes, né? Então a questão do amor pelo Bahia, pelo Fortaleza, pelo Ceará acaba passando de pai para filho. Mas é uma coisa muito localizada, né? A torcida do Botafogo é nacional e é internacional. Então uma marca própria, será que daria conta da logística, de distribuição, de venda de material? Então assim, são coisas para serem analisadas e que são muito mais fáceis de se controlar por uma empresa como a Macron, como a Nike, como a Puma. Enfim, a capa vacila pra caramba com o Botafogo, a gente já não quer a capa, né? Mas isso quem discute, isso quem decide é o Jorge Braga, e ele falou sobre questão de decisão, né? Quem decide as coisas no Botafogo hoje? Então o Jorge Braga falou que não é só ele, não é só o Durcésio. Então existe esse comitê, essa palavra a gente fica traumatizado, né? Comitê, mas existe sim uma turma ali no futebol que decide tudo sobre o Botafogo, que é ele, Jorge Braga, Durcésio Melo, Vinícius Assunção e o Eduardo Freeland. Então tudo passa por essa mesa, né, de discussão. Por isso que as decisões do Botafogo muitas vezes são até demoradas, né, como foi o caso da demissão do Chamusca, né? E agora a questão do Rafael, que a gente espera que seja resolvida logo hoje, né? E a última pauta foi o Jorge Braga defendendo a Botafogo SA, a Sociedade Anônima de Futebol, e falando que acha de longe, lembrando que ele não é um profissional do Botafogo, ele não é criado no Botafogo, ele é um profissional do ramo empresarial, né? Lida com várias outras empresas, como foi a TIM, né? a Embratel, enfim, várias outras. É a primeira vez que ele está trabalhando no futebol. E analisando mercadologicamente, ele disse que acha de longe o Botafogo o melhor produto de investimento de mercado. E ele vai trazer a opinião dele, que é um conjunto de coisas que torna o Botafogo o produto mais interessante no Brasil. Primeiro que o Botafogo está muito mais avançado de qualquer outro clube no Brasil, dentro do seu regulamento interno, quanto à transformação em SA. Né? E aí você tem o marco legal, né, com a aprovação da PL, do senador Rodrigo Pacheco, e isso vai ao encontro dos anseios do Botafogo e do mercado internacional, e o Jorge Braga deixou até escapar que o Botafogo tem sido enxergado no mercado internacional por investidores com olhos mais otimistas. Né? Ele falou também sobre as sedes do clube. Estou lendo aqui o meu roteirinho, galera. Ele falou muito sobre as sedes do clube, que são muito importantes. O Botafogo tem 6 sedes, e isso pode ser aproveitado de uma maneira inteligente. Né? O próprio estádio Newton Santos já há uma parceria com a prefeitura, no sentido de que a área no entorno do Newton Santos já está aprovado por lei, já foi até publicado no Diário Oficial, seja toda ela direcionada a lazer. Né? Então o Botafogo já tem essa vantagem. A questão das sedes, né? O Botafogo tem a sede do Mourisco, que é um monumento histórico. Né? Você tem Niterói, que vai ser utilizado agora pelo futebol feminino. Então, além das 6 sedes, você tem um histórico de formação de atletas, direitos econômicos muito grandes. Então, na opinião dele, tudo isso contribui, além da torcida apaixonada. Né? A torcida do Botafogo é diferente de outros clubes. Quando o clube está bem, a torcida está junto. O Botafogo ele cresce a torcida cresce quando o clube está mal. Então há uma responsabilidade, há um carinho do torcedor em aumentar o programa de sócio-torcedor. Mesmo o Botafogo na Série B, o Botafogo está tendo um crescimento no número de sócio-torcedores. Então é enxergar o torcedor como um cliente. Né? Talvez essa seja a grande diferença de Lênin Franco e Jorge Braga à frente desses novos programas, principalmente o sócio-torcedor do Botafogo, que sofreu uma alteração com a chegada do Lênin Franco. Está muito mais à afeição daqueles que querem se tornar sócios, e aliás o número de sócios vem crescendo e muito. Bom, galera, só uma pincelada aí dessa entrevista que o Jorge Braga concedeu agora para o André Rizek, no programa lá na Sport TV, mas eu sei, a expectativa é para o anúncio do Rafael, se vai acontecer. Quando acontecer, o canal Gigante Glorioso vai estar aqui passando esse plantão extraordinário para vocês. Tá certo, galera? Grande abraço, saudações alvinegras. Fui!